Religião política. Religião e política tem a ver? Uns dizem que não, outros dizem que sim, outros não gostam. Vamos abrir sua mente nesse vídeo breve. Porém, antes, se inscreva no nosso canal aqui, Deison Monteiro. Veja os outros vídeos nossos, só você escrever vídeos Deison Monteiro Literatura. Também siga-nos no Facebook, Deison Monteiro. Eu estou em mãos aqui a Bíblia Sagrada, que não é livro. Livro eu faço resenhas em vários vídeos que eu tenho. Isso aqui não, isso aqui é algo santo, é a Bíblia Sagrada, é a voz de Deus. Então, dentro desse contexto bíblico, a política entra e as duas têm tudo a ver. Lá no Antigo Testamento, Deus falava com reis, Deus falava com profetas e dava ordens para que o povo seguisse a disciplina da lei de Deus, né? Então você vê em certos momentos Deus fala assim, olha, fez o que era bom perante Deus o rei fulano, o rei ciclano fez o que era mal perante Deus. Então era colocado ali um resumo do governo daqueles reis, né? Deus falava com profetas para repreender o povo, para ensinar, para disciplinar, para colocar ordem, porque Deus tinha uma linha de pensamento que era bom para a humanidade, sabendo que lá atrás, como diz a Bíblia, Satanás veio do céu arrastando a terça parte dos anjos, fazendo com que a humanidade se perdesse. Então, para que a humanidade não se perdesse, Deus tentava levar o povo para o caminho certo dentro da lei de Deus. Tanto é que foi assim com Moisés no Monte Sinai, ele dando os 10 mandamentos a Moisés. Mas aí, várias vezes o povo se desviava, adorava outros deuses, enfim. E a política de Deus, a visão de Deus, nunca se encaixava como Deus queria. Você vem para o Novo Testamento, você vê também Jesus Cristo como um homem já ensinando, disciplinando, falando também sobre inferno, sobre disciplina espiritual, comportamental, né? Seguindo os mandamentos, a constituição de Deus. Né? Em certo momento ali em João 8, você vê que houve uma grande discussão com os fariseus, que eram os senhores do poder religioso da época, que para todos pareciam ser homens santos, né? Acima de qualquer suspeita, mas Jesus conhecia lá dentro deles, lá dentro. Em certo momento um deles perguntou assim, mas vem cá, quem é você para falar de Elias, o profeta, se você nem era nascido? Jesus se dirigiu a ele e falou assim, antes que Elias nascesse, eu sou. Antes que Elias nascesse, eu sou. Com essa palavra eu sou maiúscula, dizendo ali ser o nome de Deus. Aí você pega esse mesmo nome eu sou, lá no Antigo Testamento, em Êxodos 3, quando Moisés diz assim, Senhor, eu irei até Faraó, porque Deus pediu para ele ir até Faraó e falar para que libertasse o povo. Então Moisés falou, o que eu vou falar a Faraó, se sou eu de língua pesada? Então Deus falou assim para ele, olha, diga a Faraó que o Deus, eu sou, pediu para que ele libertasse o povo. Com letra maiúscula. Você pega ali então o nome de Deus. Né? Eu sou. Esse se denominava no Antigo Testamento assim e no Novo Testamento também, certo? Então a política de Deus era para que o povo andasse na linha. Sendo que aqui em João 8 você vê essa discussão com os fariseus, o momento ápice dessa discussão é quando Jesus se dirige àqueles homens que se diziam ser santos, né, que se diziam ser homens que seguiam a lei, né, a constituição política de Deus, mas que na verdade por trás de todo o bastidor estavam todos eles podres, sujos. Jesus vira para eles e diz assim, olha, vós sois do diabo, lá em João 8,44, vós sois do diabo que é o vosso pai, que ele nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade, porque é pai da mentira. Então Jesus chama eles claramente de filhos do diabo por causa do que estava dentro, que Jesus enxergava dentro, né? Essa lei de Deus não estava dentro deles, o que estava dentro deles era a malícia, a demagogia, a politicagem, que é diferente da política. Política é a arte de dominar, de fazer, a arte de articular, de administrar, né? É a arte de cuidar. Já a politicagem é a malícia, é a sujeira, é a corrupção, é o jeitinho. Então a política e a religião sempre tiveram tudo a ver no Antigo e no Novo Testamento. Até mesmo quando Jesus morreu na cruz, ele ia ficar ali. Mas surgiu o cenário político quando o senador José de Arimateia interviu, quis comprar o corpo de Jesus para que o corpo dele fosse colocado num lugar digno, num túmulo até que ele ressuscitou, né? Mas ali houve intervenção. E hoje em dia, nos dias atuais, contemporâneos de hoje, a política e a religião estão ligadas. Por exemplo, uma campanha eleitoral
proporcional, muito pouco são aqueles que têm o apoio total de uma denominação. Mas quando é uma campanha majoritária, se o candidato da majoritária do partido tem o apoio da religião, daquela denominação, é bem certo que ele venha se eleger, né? Isso é bom, que ele venha se eleger, porque ele, como componente do partido X, ele também sendo membro da denominação X, aquela religião com certeza vai apoiá-lo. E caso ele ganhe a campanha eleitoral, se aquela religião, aquela denominação quiser dar continuidade nos trabalhos do crescimento evangélico, ou sei lá, do segmento religioso, aquele candidato que ganhou vai ajudá-lo. Como assim? Por exemplo, tem pessoas que falam assim: ah, mas eu não gosto de política e religião porque quando a gente vai pedir ajuda, eles nunca ajudam a gente. Vamos por parte, para a gente ser breve. O político, quando ele ganha a campanha eleitoral, ele faz parte da denominação, ele faz de tudo para ajudar. Por exemplo, um trabalho social, quando é feito numa comunidade, precisa de alvará de licença ou algumas outras coisas que ele possa ajudar dentro da legalidade, dentro do que lhe é cabível, né, do poder que ele exerce, ele vai ajudar, certo? Abrindo outros templos e precisa de ajuda de documento, burocracia, enfim. Quem é que vai ajudar? É aquele que ganhou a campanha, que está ligado àquela religião, certo? Trabalhos sociais em presídios, trabalhos sociais feitos em asilos com crianças, em comunidades, enfim, vários trabalhos sociais não governamentais, mas que precisam de um respaldo, de um apoio político, né? De alguém que esteja exercendo aquela função, né? E ele vai lá, vai dar o apoio jurídico, o apoio à comunidade, o trabalho que é da parte dele, que é a parte executiva, né? Que é aquela parte que precisa da assinatura, que precisa de uma articulação daqui e dali para abrir novos templos, para abrir um trabalho social em um presídio, para que possa entrar numa comunidade. Tudo aquilo vai depender daquele político. Entendeu? Então a política e a religião precisam estar juntos. Sempre estiveram. Eu não gosto muito dessa palavra religião, porque essa palavra religião me soa com demagogia, sujeira e tal. Eu, por exemplo, prefiro acreditar que Jesus Cristo é o Senhor, é o único que pode ser louvado e adorado. Sou cristão, né? Acredito em Jesus Cristo. Então essa religião e a política tem que estar juntos, são casadinhas, porque elas, aí há quem diga assim, mas vai haver corrupção entre aquele candidato que ganhou porque ele entrou para a política, ele era tão de Deus. Isso acontece quando ele se permite, porque eu não preciso concordar com a politicagem. Eu entrei para ajudar a comunidade, para ajudar a sociedade e também a minha religião, a proteger ela, por exemplo, de algumas coisas que são votadas na Casa Legislativa, e aí a minha denominação, a minha religião, ou os costumes que nós temos, por exemplo, a título de exemplo, nós não aceitamos que seja votado da maneira X. Então, tendo um representante na Casa Legislativa, uma bancada evangélica forte, certas coisas não vão ser votadas. Eles vão falar, vão embarrear, não vão querer. Ou seja, a comunidade evangélica cristã tem representatividade. Agora, se a bancada evangélica cristã é pequena, é fraca, então tudo que é colocado em pauta lá na Casa Legislativa vai ser votado. E aí, querendo ou não, até a religião. Por exemplo, eu não tenho nada contra lésbica e homossexuais, gays, não, pelo contrário, são pessoas de bem, pessoas muitas das vezes até mais verdadeiras do que as outras, mas tem denominações ou religiões que criticaram, por exemplo, a lei do casamento gay, né, no Brasil. Mas a bancada evangélica, por ter sido pequena, essa lei foi aprovada. Essa lei foi aprovada porque tem pouca representatividade lá dentro, nem poucos membros da bancada evangélica, então não teve força, não teve eco para impedir isso para os costumes, no caso da família da religião, né? As pessoas que são contra. Então a importância da religião dentro da política é muito grande, para que seja feito um casamento entre os dois, se assim podemos dizer. Um ajuda o outro ajuda um. Aí tem aquela outra parte de baixo, que é a parte dos membros que ajudaram na campanha,
aí fulano ganhou e ela quer ajuda do candidato. É muito difícil atender a demanda completa, porque o poder que ele tem é limitado. Não adianta que não vai atender a todos. E muitos vão se decepcionar por falta de entendimento, pensando que foi o candidato que não quis ajudar. Mas não é verdade, é porque o poder dele é limitado e ele ajuda até certo momento, até aquele momento que pode, dentro do que é legal, dentro do que é correto. E muitos dos membros, por falta de entendimento político, começam a meter o pau no fulano, falando mal do ciclano, falando que não vota mais em ninguém, mas na verdade a denominação dela precisa, né? A religião precisa disso. A política precisa da religião, a religião precisa da política, ok? Então fica assim, dentro da Bíblia e dentro da realidade dos dias contemporâneos. Eu me lembro que até mesmo dentro da filosofia, do mundo da filosofia, Sócrates, Platão, Aristóteles falaram muito sobre isso, né? São coisas que aconteceram no passado e que estão acontecendo nos dias de hoje também, entre a religião e a política. Elas andam de mãos dadas, não tem como se enganar. E por isso que você vê em épocas de eleição, candidatos de majoritária visitando as denominações, né, fazendo trabalhos sociais. Isso é estratégia da ciência do xadrez político. Tá? No entendimento do xadrez, o xadrez tem que ser mexido, tem que ser colocado peças aqui, ali, para chegar dentro do resultado final pós-campanha eleitoral. Cá atrás já tem que começar a fazer os trabalhos, e isso é importante. Mas tem pessoas que olham com uma visão maliciosa, achando que não tem nada a ver, mas tem sim, tem que ajudar. A religião precisa do político, o político precisa da religião, e os dois andam de mãos dadas para que os trabalhos sociais, os trabalhos com as comunidades, os trabalhos continue. E se ele se corromper, problema é dele. Mas a religião sempre vai ter a política inserida ali dentro. Ainda que seja artificial, ainda que seja por debaixo do pano, se assim podemos dizer, né? Ou ainda que seja, né, fora das paredes da religião. Mas elas estão interligadas. Correto? Um forte abraço para você. Até a próxima resenha com Deison Monteiro. Continue vendo nossos vídeos aqui no YouTube, Deison Monteiro Literatura, e siga-nos no Facebook, Deison Monteiro. Um abraço, galera, valeu!